Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Juan Jensen, sócio da consultoria 4E e professor do INSPER. Juan, hoje no segundo bloco nós vamos falar sobre algumas incertezas. A primeira envolve a meta fiscal, rombo para esse ano, 159 bilhões previsto. É factível essa meta? É factível, na verdade a meta do ano passado, que vai ser divulgada provavelmente essa semana ainda, deve ficar bem abaixo do que se esperava, né, dos 159 bilhões de déficit. Então o Brasil, voltando a crescer, já está se arrecadando mais imposto, então é factível. Tem algumas votações importantes no Congresso com relação a essa meta, a gerar mais recursos para essa meta fiscal, mas certamente é uma meta factível e que tem que ser cumprida. Então não precisaremos de aumento de impostos. Olha, as discussões tratam também de aumentos de impostos, né? Mas impostos mais gerais hoje estão fora do conjunto de medidas que vai ser adotado. Tá. Diante do atraso na reforma da Previdência, o Brasil foi rebaixado pela Standard Poor's. Virão outros rebaixamentos no teu cenário? Provavelmente sim, né? Provavelmente novos rebaixamentos. O fiscal, a reforma dificilmente vai passar, então, por mais que você cumpra a meta fiscal deste ano, a meta é um déficit muito elevado e perspectivas de redução desse déficit muito lenta ao longo do tempo. Então, se você não tiver medidas que tratem do longo prazo, que é a questão da reforma da Previdência, novos rebaixamentos virão. No seu cenário, não passa a Previdência esse ano? Não passa a Previdência esse ano. Quer dizer, se passar é um bônus. Se passar é um bônus, né? A gente torce para que passe, Claro. trabalha para que passe, mas em ano eleitoral, Difícil. a discussão de um tema tão complexo como esse, dificilmente vai avançar. Estamos com os juros básicos do menor patamar, né? Eles ficarão assim ou você prevê que ao longo do ano o Banco Central vai ter que dar uma calibrada? Ficarão, haveria espaço até para reduzir um pouco mais, né? Hoje você tem uma situação de inflação baixa e perspectiva de inflação super tranquila também para este ano. Então o Banco Central vai reduzir agora em fevereiro para 6,75. Há uma possibilidade de uma redução adicional na reunião de março e o juro fica ali baixo, nesse patamar historicamente baixo, certamente ao longo de todo o ano de 2018. Inflação baixa e atividade que recupera de forma muito gradual não são um ambiente para se elevar a juros. Certo. Mesmo que a tensão política pressione o dólar, por exemplo, o dólar der alguma disparada, isso pode obrigar o Banco Central a ser mais cauteloso? Mesmo num cenário de maior depreciação do câmbio, a visão que se tem é que o repasse do câmbio para a inflação ele é muito pequeno. A cada 10% de câmbio, ou seja, 30 centavos, você tem um impacto mais ou menos de meio ponto percentual no IPCA. Então, para você ter um impacto relevante esse ano, o câmbio teria que ir para 5, coisa que está fora do contexto, a não ser, né, dependendo do resultado eleitoral, se a gente eleger qualquer maluco aí como presidente. E no cenário internacional, tem alguma coisa que preocupa? Preocupa, né? Ou seja, quando a gente olha para os Estados Unidos e o Trump liderando o país, certamente preocupa e há risco, por exemplo, risco de uma guerra envolvendo os Estados Unidos, ou quando você olha para outros países, há um risco de uma desaceleração. A China está indo muito bem, mas há um risco da China desacelerar um pouquinho mais forte, aí com impactos sobre o preço de commodities que nos afetam. Então, assim, há riscos internacionais. Eu diria que o que impactaria um pouco mais aqui no Brasil seria uma guerra, não por questões geopolíticas, mas por uma questão de aversão a risco e a elevação de prêmio de risco, fuga do capital para países mais seguros, aí no caso dos Estados Unidos, apesar de estar aí no epicentro do problema, mas aí você tem uma fuga de países emergentes, entre os quais o Brasil, e a procura por ativos de menor risco. Então esse cenário é que bateria um pouquinho mais no Brasil, num contexto em que a gente está precisando de investimento estrangeiro para sair da situação econômica que a gente se encontra. Tá, para a gente concluir, elevação de juros nos Estados Unidos, ela pode surpreender negativamente se ela for muito rápida? Se for muito rápida, tem um efeito similar a esse de guerra, né? No sentido que, olha, a economia mais segura do mundo está pagando um juro mais alto, um prêmio mais alto, e aí a gente se desfazendo de ativos mais arriscados, como são os ativos no Brasil. Então, certamente, um aumento mais forte dos juros nos Estados Unidos tem impacto aqui para a gente no câmbio
e na curva de juros. Tá. Né? Mas esse é seu cenário ou você acha que vai ser tranquilo essa Não, alta? a nossa visão é que vai tranquilo. Tá. Vai tranquilo, ao redor de 3 elevações ao longo do ano, sempre de 25 em 25. Então, um aumento bem tranquilo, compatível com um quadro para o Brasil onde não é o exterior que traz os problemas. Né? E a gente volta para o tema que a gente debateu no bloco anterior de ontem, que a política e a incerteza eleitoral que traz a volatilidade para os ativos domésticos. Muito bem, Juan Jensen, sócio da 4E Consultoria, professor do INSPER, conosco nesta semana no Papo de Economista, que volta amanhã com o quadro Cara ou Coroa. Um grande abraço e até lá!